E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, pelos que foram traspassados, e lamentarão por ele, como o lamento de um filho único, e amargamente chorarão por ele, como o choro amargo por um primogênito. Zacarias 12:10. Sabemos que, pelo contexto, esta passagem está ainda para o futuro, independente da interpretação que se dê a ela, pois várias passagens de outros profetas nos indicam que os eventos aqui descritos não ocorrem senão num tempo ainda relativamente distante dos dias atuais. Antes de mais nada, Jerusalém precisa estar sitiada. Diz o texto: Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Zacarias 12:2. E mais, com todas as nações vindo contra a cidade. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Zacarias 12, verso 3. O cenário que temos aqui é descrito como uma guerra, uma penosa batalha dos judeus contra seus inimigos, dentre todas as nações. O verso 4 diz que os cavalos dos povos serão feridos de espanto e cegueira, e seus cavaleiros de loucura. Os versos 5 e 6 mencionam os chefes ou generais de Judá. O verso 8 diz que Deus defenderá Jerusalém, e no verso 9 lemos que as nações que vieram contra a cidade, isto é, contra todo Israel, serão destruídas. Desta forma, pelo que notamos com clareza por essas citações, o cenário em que o clímax do verso 10 ocorre é um cenário de guerra total das nações gentílicas contra Israel, algo que jamais aconteceu em tempo algum. Nesta batalha cairão muitos, o que é natural num cenário de guerra onde sempre ocorrem perdas de vidas humanas. Neste derradeiro conflito não será diferente. Muitos dentre o povo perecerão como mártires, antes da intervenção divina. E o que diz Zacarias 2 versos antes, do verso 8? Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar será naquele dia como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Tropeçar, aqui no texto, significa cair na batalha, conforme Levíticos 26, 37 e Jeremias 20, verso 11. Como então serão considerados aqueles que tropeçarem, que caírem na batalha? Como Davi. E a casa de Davi será como Deus, diz o nosso texto. Perceba que os que caírem ou os que tropeçarem, embora tenham fracassado diante de uma ameaçadora potência ou liga de nações, serão considerados como Davi, o guerreiro por excelência da narrativa bíblica. O mais fraco dentre os combatentes será semelhante a Davi, e a casa de Davi, ou seja, a sua descendência, será como Deus, o Beit David que Elohim. Assim, caso optemos por uma tradução alternativa aqui, a saber, olharão para mim a quem traspassaram, ainda assim o texto faria sentido, pois ali menciona-se os guerreiros da casa de Davi, que cairiam na batalha, e esses seriam como Deus. E daí, Deus diz por meio do profeta, olharão para mim a quem eles, ou seja, a quem os povos traspassaram. O povo, recebendo o espírito de graça e de súplicas, irá chorar por este servo coletivo que caiu na batalha, lamentando amargamente por ele e suplicando o favor divino para tirar-lhes do apuro e do aperto das nações. Assim, o Eterno interfere, Zacarias 13, 1, 2 e 14, 3 a 9, e a era do Mashiach tem início. De acordo com a profecia, olhar para aquele que foi traspassado, o guerreiro e servo coletivo que age aqui em nome de Deus,
é o mesmo que olhar para Deus, pois naquele dia os que tropeçarem serão como Davi, e os da casa de Davi serão como Deus. As nações inimigas, ao ferirem o servo guerreiro, é como se afrontassem o próprio Deus, pois, como lemos, Israel é a menina dos olhos de Deus. Zacarias 2, verso 8. Isso refere-se ao verso 12, na verdade, no texto hebraico. Mas por que o texto usa o singular, olharão para mim a quem traspassaram, sendo que a interpretação aponta para o plural, como sendo vítimas, as vítimas que caíram na batalha? Bom, em Zacarias 12, verso 5, nós vemos os chefes de Judá, os dirigentes do povo judeu, os quais confiarão na eleição divina de Jerusalém, mas afirmarão que a sua força está em seus habitantes. Apesar de termos chefes ali no plural, eles dizem no singular a minha força. Isso implica na aliança singular dos guerreiros judeus, que apesar de serem muitos, pensarão sobre si mesmos como sendo um só homem. Daí então o uso do singular, a quem traspassaram. Assim os chefes de Judá, alguns deles, são justamente os que cairão traspassados. Eles serão, entretanto, como Deus naquele dia, enfrentando valorosamente o inimigo e causando-lhes severas baixas. Porém, um único deslize ocorre em meio ao calor da grande batalha. Em quem mesmo eles depositam a sua confiança? A quem mesmo eles atribuem a sua força? Diz o texto: então os chefes de Judá dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos exércitos, seu Deus. Zacarias 12, 5. Os chefes de Judá, apesar de atuarem bravamente na batalha, cometem o deslize de atribuir a sua força aos habitantes de Jerusalém, relegando o eterno a segundo plano, como vemos pela continuação do verso. A força de Davi e de outros valentes de Israel não era o povo de Jerusalém ou qualquer outra cidade ou nação. Não era nem mesmo os potentes e destros guerreiros, os seus cavalos experientes e a sua destreza no arco e na lança. A força de Israel sempre foi e sempre será o eterno seu Deus e ninguém mais, de acordo com Êxodo 15, verso 2 e o Salmo 28, 7 a 8. Ao olharem para aqueles valentes caídos na batalha e perceberem que os mesmos foram traspassados pelo inimigo, a nação como um todo, a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém, imbuída do espírito de graça e de súplicas, estará, na verdade, olhando para Deus, e chorarão envolvidas pela dor de luto, pelo valente servo coletivo morto na guerra brutal. Todo esse cenário reflete outro episódio da história judaica, quando o justo e bom rei Josias acabou caindo na batalha contra o faraó Neco, em Hadad-rimon, no vale de Meguidon. Josias era justo, assim como inferimos dos chefes de Judá. Todavia, Josias cometeu um deslize, assim como os chefes de Judá em relação a esse texto, e saiu à batalha contra o faraó Neco no vale de Meguidon. Ali ele caiu traspassado pelas flechas inimigas. O povo enlutado chorou amargamente pelo seu rei, no mesmo vale onde futuramente se ouvirá lamento fúnebre pelos valorosos líderes judeus caídos na batalha. Como quem pranteia pelo único filho, e haverá lamentação amarga por causa dele, como a lamentação amarga pelo primogênito. Finalmente, o único filho e o primogênito em Zacarias 12:10 são mencionados no contexto de um filho único recém-falecido ou de um primogênito recém-falecido. Ora, se os cristãos concordarem que esta profecia ainda está para o futuro, não faria sentido que os habitantes de Jerusalém chorassem de luto por alguém que teria morrido há 2000 anos. Não seria um choro de luto, como atesta o original hebraico, mas sim um choro de arrependimento. Aqui chegamos a um ponto vital, importantíssimo da passagem. O choro do povo não tem a ver com arrependimento ou coisa parecida. Tem a ver com o luto de alguém ou por alguém que acaba de morrer naquele contexto. E de quem se trata especificamente a passagem? A tradição e a palavra dos Hazal, dos sábios de abençoada memória, tem muito a nos dizer sobre isto. Primeiramente, Urashi faz o seguinte comentário: como alguém chora por seu único filho, ou seja, como um homem que chora por seu filho único,
Nossos sábios expuseram isto no tratado Sukkah 52a, que refere-se ao Messias, ao Mashiach, filho de José, que foi morto. Ibn Ezra diz: Mashiach ben Yosef será morto, então Deus ficará irado e destruirá todas as nações que virão contra Jerusalém. E completa: este é o sentido de olharão para mim, pois então todas as nações olharão para mim, ou seja, para Deus, ou recorrerão a Ele, para ver o que farei com aqueles que traspassaram Mashiach ben Yosef. Após a morte dos valentes líderes da casa de Davi, que seriam como Deus de acordo com a visão, os habitantes da terra de Israel chorarão amargamente enlutados pelos seus valorosos tombados. Aqui Zacarias alude ao grande pranto e luto que ocorreu no passado, quando da morte do rei Josias, ele também da casa de Davi, segundo Crônicas 35, 20 e 25. Assim como o rei Josias tombou morto no vale de Megidom, também no futuro, segundo o nosso texto e a nossa profecia de Zacarias, muitos guerreiros perecerão no mesmo vale. E os judeus olharão para os que tropeçaram no feroz combate como se fossem um só, e pedirão que Deus vingue os heróis nacionais mortos. E aqui justifica-se a frase, olharão para mim, por causa dos que tombaram no combate, aqueles a quem os inimigos de Israel traspassaram, ou seja, perfuraram com as suas espadas, em especial Mashiach ben Yosef, aquele cuja função é preceder Mashiach ben David. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, contatos e redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que teremos mais conteúdo acerca da Torá e acerca dos sentidos mais sutis do texto da lei divina. Até o próximo estudo, então. Muito obrigado a todos e até lá.